Agora, viu? Presta atenção que a gente vai falar de saúde no Cidade, porque hoje, dia 26 de junho, é o Dia Nacional do Diabetes. Você tem diabetes? Conhece alguém que tem? Então preste atenção agora nesse assunto que a gente vai tratar, porque essa data, ela foi instituída pelo Ministério da Saúde para lembrar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce, também as formas de tratamento dessa doença que é crônica. De acordo com o Atlas da Diabetes, existem cerca de 537 milhões de pessoas convivendo com essa condição no mundo atualmente. No Brasil, são cerca de 17 milhões de pessoas com a doença, o que coloca o nosso país em quinto lugar no ranking mundial de maior incidência do diabetes no mundo. As causas desta doença estão associadas a fatores genéticos e também comportamentais. O diabetes é causado pela insuficiência da produção de insulina pelo pâncreas e pela dificuldade de uso da insulina produzida pelo corpo. E o aumento da glicose no sangue pode gerar diversas complicações na saúde. Por isso, vamos conversar agora com o médico endocrinologista, Dr. Edson Perrotti, que inclusive também tem diabetes, não é isso, doutor Edson? Convive com essa condição aí há mais de 40 anos, né? E é um especialista no assunto, a sumidade aqui em Maceió, Alagoas, quando o assunto é diabetes e o seu tratamento. Eu queria começar perguntando boa noite. Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente nessa noite. Queria que o senhor explicasse de forma breve para quem está em casa, né, essa diferença entre os tipos 1 e 2 do diabetes, doutor. Ok. Bom, primeiramente é um grande prazer, né? Eu agradeço muito o convite para participar e já indo assim direto no assunto, na pergunta, o diabetes tipo 2 é o diabetes que acomete o maior número de pessoas em todo o mundo, é o mais comum. Ele ocorre normalmente em pessoas adultas, acima de 35 anos, perceba que eu falei normalmente, eu não disse sempre, tá? Mas na maioria das vezes em pessoas acima de 35 anos, e que estão acima do peso e que tem mais pessoas com esse tipo de problema na família. Então, tem um caráter hereditário. O diabetes tipo 2, ele é evitável e ele é tratável com diversas formas, comprimidos, medidas comportamentais e até insulina. Já o diabetes tipo 1, não. O diabetes tipo 1, ele acomete mais crianças, adultos jovens, pessoas com, não sempre com excesso de peso, perdão, o tratamento normalmente é com insulina. As pessoas, como é que podem descobrir se tem ou não diabetes, né? Hoje em dia, as pessoas esperam ou perder peso muito rápido ou fazer xixi demais, né? Aquela pessoa que vai demais ao sanitário, está fazendo muito xixi, começa a achar aquilo estranho. Quais são as situações que têm levado as pessoas a despertar, né, para a possibilidade de estarem doentes e aí se deparam com esse diagnóstico? Como é que as pessoas descobrem isso, doutor? Ele agora está tossindo um pouquinho, acontece, viu? Acontece inclusive com nós, comunicadores, acontece. Eu esperar aí o senhor se recompor, doutor Edson, e agora melhorou aí, dá para falar? Vamos continuar conversando. Então é isso, as pessoas não sabem explicar, né? Que começam a ter mudanças aí no seu organismo, no funcionamento, e de repente chega no médico, o doutor diz, diabetes. Como é que é isso? Os sintomas principais são muita sede, então a pessoa bebe muita água e urina demais. Inclusive o nome diabetes mellitus vem disso, vem de urina doce. Porque quando a glicose começa a se elevar e passa de 126 em jejum, que é o diagnóstico, ela começa a ser eliminada pela urina, na tentativa do organismo se recompor e jogar essa glicose fora. Então a pessoa começa a urinar com muita glicose, a urina doce, diabetes mellitus, e aí ela começa a desidratar e começa a ter muita sede. Então torna um ciclo que não para, né? Ele urina, joga a glicose fora pela urina e tem muita sede. Aí a pessoa começa a sentir muita fraqueza, eventualmente começa a ter formigas e moscas que se dirigem para essa urina, porque ela está cheia de açúcar. A pessoa pode ter cãibras, pode ter alterações da visão, como visão turva, e uma série de outros sintomas. Mas basicamente é isso, beber muita água, né, ter muita sede e urinar demais. Não é urinar pouco, muitas vezes, porque isso é um sinal de infecção urinária, né, que a gente chama de polaciúria. Não é, no diabetes é o que nós chamamos de poliúria. A pessoa vai muitas vezes ao banheiro, ao sanitário,
e urina em grandes volumes. Então, vai e faz muito xixi, por isso que ela acaba desidratando. Doutor, eu queria perguntar também por que o número de pessoas com diabetes tem aumentado. Justamente, tem aumentado porque o diabetes tipo 2, como eu falei, ele tem um caráter hereditário, ou seja, quando existe alguém com diabetes na família, grande parte dos familiares tem tendência a ter o diabetes. E o que é que faz esse diabetes se manifestar? Normalmente, fatores que contribuem para isso, o que são? Sedentarismo, que é o que nós temos muito hoje em dia, e o aumento de peso. O aumento de peso vem justamente pela junção do sedentarismo e da dieta inadequada, a dieta que nós chamamos de hipercalórica, ou seja, dietas com grandes volumes de alimento e alimentos que têm muitas calorias, como são as massas, como são os açúcares, os doces, a gordura em si. Então, essa dieta inadequada, que favorece o ganho de peso, mais os hábitos de sedentarismo, que vem piorando a cada ano, mais a tendência genética, faz com que o diabetes se manifeste muito mais. Por exemplo, nessa época agora da pandemia, né, que nós tivemos há 3 anos atrás, que as pessoas ficaram muito reclusas, ficaram muito retidas em casa, isso fez com que, e comendo demais, porque a ansiedade fazia com que as pessoas se alimentassem muito, isso fez com que o diabetes aparecesse muito mais, tivesse um aumento na incidência muito maior nesse período. Doutor, e com relação aos cuidados nos pés das pessoas que têm diabetes? Exato. O diabetes em si, quando mal controlado, ele favorece muitas complicações. Complicações essas que são, dentre várias outras, entre as oculares e as renais, são complicações vasculares, tá? Então, existem obstruções das artérias, e complicações neurológicas, ou seja, diminuição da sensibilidade, alteração na sensibilidade. Os pés são locais muito afetados por essas complicações. Então, uma pessoa que tem diminuição da sensibilidade nos pés, que tem, por exemplo, alteração da circulação nesse pé, o sangue chega menos, e ela tiver uma lesão, um machucado qualquer, isso favorece demais uma infecção. E essa infecção ela evolui muito rapidamente. Então, eventualmente, leva à amputação do pé, ou do dedo, ou de parte do membro inferior, que é o que nós chamamos de pé diabético. Então, por que a pessoa tem que ter cuidados com os pés? Se ela não tiver uma boa sensibilidade, ela pode machucar o pé e não perceber. Então, ela tem que estar visualizando os pés todos os dias. Ela tem que estar inspecionando os pés todos os dias para ver se não tem nenhum machucado. Ela tem que tomar cuidado com os sapatos, porque eventualmente pode ter um prego, uma pedra, algum objeto que possa ferir os pés, e se ela não estiver investigando, olhando os sapatos todos os dias, favorece também que isso aconteça. Então, são cuidados especiais que a pessoa que tem diabetes tem que ter normalmente com os seus pés. Só para a gente encerrar aqui, eu queria que o senhor dissesse qual é a forma de diagnóstico, né, de descobrir se você tem a doença, de forma breve, doutor, para o senhor explicar, e que é uma doença tratável, né? Exatamente. O diagnóstico é feito basicamente com um exame de glicemia, tá? Qual é o valor? Glicemia em jejum acima de 126 em 2 episódios, ou acima de 200 em qualquer horário do dia, num pós-alimentar. Além disso, a hemoglobina glicada, acima de 6,7 é diagnóstico. Então, a pessoa fez o exame, teve detectado isso, ela tem diabetes e vai precisar tratar. O diabetes é uma doença hoje plenamente controlável, tá? Com medicamentos, com medidas comportamentais, atividade física, uma boa dieta, eventualmente com aplicação de insulina, e a evolução no tratamento foi muito grande nas últimas décadas. Então, hoje nós temos formas de tratamento e de visualização, monitorização da glicemia muito melhores do que anos atrás, o que faz com que nós tenhamos muita facilidade para reduzir as complicações.
Doutor Edson Perrotti, muito obrigada por esse momento aqui no Cidade. Tem muita gente nos acompanhando em casa agora e é uma conversa importante, né, para as pessoas fazerem esse check-up, observarem essa glicemia, tomarem mais cuidado com essa alimentação que a gente consome hoje, né, de muito fast food, ultraprocessado. Tudo isso contribui para esse diagnóstico. Eu queria agradecer ao senhor, tá bom? E lhe felicitar aí, né, pelo seu trabalho que o senhor faz tão relevante para toda a sociedade. Obrigada, viu, por ter a sua presença aqui no Cidade. Muito obrigado.